derrubaram um vídeo que eu postei. E quando se fala, se promove a palavra do Evangelho da Bíblia, a verdade, cada tempo que passa, cada época que vai chegando, vai se tornando mais difícil ela ser anunciada. Porque estamos entrando numa era onde o Evangelho começará a ser proibido. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia, a mensagem do Novo Testamento. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês esta mensagem. E a mensagem de hoje, ela se encontra no Novo Testamento da Bíblia, no livro de Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 8. E essa mensagem de hoje, ela está dizendo assim: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos
por meio de argumentos sem valor, que vem da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de homens, de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Aqui, pessoal, essa mensagem ela está trazendo, está dizendo para nós, para todos, todas as pessoas, porque aqui fala não só em relação aos ensinamentos de pessoas, ensinamentos errados, que muitas das vezes confundem os seres humanos, como também em relação aos ensinamentos dos espíritos enganadores, espíritos de demônios que operam neste mundo. Então, aqui é um alerta essa palavra, para que todos venham estar em alerta, tomando cuidado com os ensinamentos que vêm para as pessoas do mundo inteiro. E esses ensinamentos muitas das vezes fazem com que as pessoas fiquem reféns, fazem com que as pessoas virem escravos dos ensinamentos de homens, filosofias, doutrinas, religiões, que aparentemente parecem até serem ou significarem coisas boas, mas no fundo tem um propósito de escravizar as pessoas, para que as pessoas andam e vivam segundo os seus pensamentos, dos donos deste mundo, homens que andam alimentando as pessoas com uns pensamentos errados. Como, por exemplo, nós podemos ver aí, vamos tratar do assunto em relação à guerra que está se desenrolando nesse período, o qual nós estamos presenciando os fatos acontecerem. Uma guerra aonde eu estava assistindo, vendo uma reportagem esses dias mesmo, anunciando um manifesto através de um vídeo que o presidente da Ucrânia postou, direcionando aos Estados Unidos, para o Congresso dos Estados Unidos, aonde ele disse diversas coisas, argumentos convincentes até, dentro de um parâmetro dos pensamentos humanos. Mas, por trás desse argumento, o foco principal é promover a destruição em massa através dessa guerra. E no final ele postou, dentro dessa entrevista, um vídeo onde ele pede para que assistam um vídeo. Contém imagens da guerra, de coisas terríveis que aconteceu nesse período de conflito, nos bombardeios, pessoas morrendo, crianças morrendo, pessoas se machucando. Um vídeo completamente horrível, mas esse vídeo foi transformado em uma forma de sensacionalismo, aonde quem assiste esse vídeo é movido por uma certa compaixão e trazendo com o objetivo principal a revolta, a ira, a raiva. E esse vídeo é tendencioso. Transformaram um fundo musical comovente
Mas o foco principal que ele anuncia através dessa mensagem é que seja liberado para eles, os ucranianos, uma força maior, para que eles venham vencer essa guerra, através das armas, através dos apoios dos outros países, enfim, com o objetivo de vencer. E esse homem, ele está se tornando praticamente um herói nacional, já caminhando como um herói mundial, e os Estados Unidos, como sempre, fazendo o seu papel, inspirado pelo próprio demônio, inflamando cada vez mais para que venha ser travado esse conflito ainda mais, fornecendo armamento, até chegar um ponto aonde irá ser revelada a intenção principal, a Terceira Guerra Mundial e a destruição em massa. Isso, pessoal, a Bíblia já estava falando aqui sobre esses pensamentos, como eu li para vocês aqui em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8. Está trazendo um alerta para que as pessoas venham ter cuidado, para que não venham se tornar escravos desses pensamentos que andam segundo o curso desse mundo, um pensamento de guerra, destruição, revolta, ira, justiça pelas próprias mãos. E é isso que está sendo plantado na humanidade hoje. Por isso que nós vemos tantas coisas acontecendo injustamente nesse mundo. E as pessoas cada vez mais fazendo as suas justiças com as suas próprias mãos. Então essa mensagem aqui, Deus já estava orientando as pessoas para que viessem a tomar cuidado, para que ninguém ficasse escravo desse sistema, pensamentos humanos, sobre os pensamentos desses homens, os pensamentos humanos que vêm para escravizar as pessoas. E nós estamos vendo, um país se tornou escravo de uma guerra porque ele está sendo estimulado a lutar, a batalhar. E os países vizinhos, como entre eles sendo o principal que encabeça tudo que nós estamos vendo acontecer, distribuindo, dando armas, armando a Ucrânia. Numa visão, como eu disse no vídeo anterior, numa visão normal, qualquer um chega no raciocínio lógico que é impossível a Ucrânia vencer essa guerra com um poder nuclear, com um poder de bombardeio dos aviões, dos caças que a Rússia possui. É impossível. Nós estamos vendo isso, esse cenário acontecer. E eles transformando isso como se a Ucrânia fosse um país que existe um herói, o presidente. Um herói que leva as pessoas à morte. Pessoas morrendo dia após dia por causa dessa guerra. E ele insiste na mesma tecla. O que ele quer é que venham ajudar ele nessa guerra a vencer. E o mundo está caminhando assim. E as pessoas estão morrendo. Então, essa palavra está dizendo em relação a isso para tomar cuidado, porque muitas são as pessoas que estão entrando dentro desse sistema, dessa linha de pensamento e fazendo com que isso venha se tornar normal diante da sociedade que nós vivemos. Por isso que muitas pessoas estão se alistando para lutar para essa guerra. De diversos países, pessoas se alistando para lutar essa guerra. Uma guerra que não tem um fundamento. E as pessoas estão morrendo. E todos aqueles que estão tentando lutar para
alcançar uma posição de herói, está morrendo também. Mas quando a chapa esquenta, que começa a ferver, o presidente da Ucrânia, ele tem o seu esconderijo lá para ficar. Enquanto os bombardeios acontecem, ele está protegido e as pessoas estão morrendo. Destruição em massa está acontecendo cada míssil lançado sobre a população ucraniana. E a Bíblia aqui ela alerta isso, para que as pessoas venham tomar cuidado com esses pensamentos, em se tornar escravos do sistema, escravos dos governantes, escravos das religiões. E entrando na questão espiritual, aqui essa palavra ela está dizendo que a pessoa não só se torna escravo por meio dos ensinamentos e pensamentos humanos, como também os ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, os demônios. E é isso, pessoal. E esses demônios estão atingindo os seus alvos, os seus objetivos dia após dia, quando levam milhares de pessoas à morte. E o objetivo principal não é só causar morte física nessas pessoas, não. O propósito de cada demônio é promover a destruição para que venham assim também a alma ser destruída pelo inferno. E eles estão conseguindo atingir esses objetivos. Por isso que nós vemos esses pensamentos levando as pessoas para lutar essa guerra. E eles estão usando como instrumentos esses homens, os governantes, os líderes, o governo dos países, que estão a cada dia mais promovendo para que continue essa guerra. Mas a orientação de Deus chega até a sua vida agora, através dessa mensagem, através desse versículo. E isso abrange não só a questão física, a questão humana, como também a questão espiritual. De repente você não está refém dessa linha de pensamento do mundo, que anda na contramão dos pensamentos de Deus. Porém, pelo outro lado, está refém dentro de um sistema religioso, está absorvendo os pensamentos que vêm de homens, líderes de religiões, independente de qual seja. Tudo aquilo que não estiver dentro dos parâmetros da Bíblia, para você que professa uma fé e tem uma religião, tudo aquilo que está fora dos parâmetros da Bíblia se torna ensinamentos de demônios. Como diz aqui a palavra, que vem dos espíritos que dominam o universo. O próprio diabo, pessoal, domina esse universo. Dentro das religiões, filosofias, das escolas, dos governos, enfim, existe um principado atuando em cada um desses locais. E tudo aquilo que estiver fora do que estiver escrito na Bíblia, da palavra de Deus, como eu venho anunciado, principalmente o Novo Testamento, tudo isso se torna ensinamentos de demônios. Tudo que estiver fora, tudo que você for conferir dentro da Bíblia e estiver fora, é ensinamento de demônios. Então, qual a forma para que você venha identificar se você está sendo escravo do sistema político, religioso? Somente dessa forma, fazendo a sua comparação mediante os pensamentos da Bíblia. Tudo aquilo que estiver fora do que está anunciado na Bíblia é ensinamentos de demônios.
como está escrito aqui. Esses espíritos do mal que governam o universo e com o objetivo de levar a sua alma para o inferno. Mas a palavra de Deus, ela vem sobre as nossas vidas para nos trazer uma orientação e nos dar um discernimento, até mesmo nas questões espirituais, e revela aquele que está governando o mundo com o objetivo de levar as pessoas através do engano para o inferno, como está escrito aqui. Ensinamentos dos espíritos que dominam o universo. Pessoal, os demônios eles têm feito as suas bases em diversos setores do mundo, em diversos locais. E esses espíritos imundos, esses espíritos de demônios, eles estão atuando em diversos lugares. A Bíblia relata eles como principados que atuam nos governos do mundo. Por isso que nós vemos o mundo caminhando para a loucura. As pessoas estão enlouquecendo. As pessoas estão perdendo a direção. Estão andando e caminhando para a morte, para a destruição. Não só a destruição física, como também a destruição espiritual, pelo fato de estarem seguindo esses ensinamentos de homens e de demônios. Então, para você que está recebendo essa mensagem agora através desse vídeo, entra conosco nesse propósito, o qual nós estamos fazendo, de conhecer a verdade, conhecer o pensamento de Deus e assim conseguir enxergar aquilo que vem sido anunciado ao longo do tempo, que é a salvação que Deus tem preparado. Através, pessoal, do conhecimento do Novo Testamento da Bíblia, a pessoa ela passa a ter o discernimento espiritual. Tudo que você ouvir, tudo que você receber, tudo que você vê, quando uma pessoa lê o Novo Testamento da Bíblia e faz a análise de qual seria o pensamento certo, se baseando no que leu e no que está aprendendo, ela chega na conclusão certa, porque ela irá descobrir o pensamento verdadeiro, ela irá descobrir a verdade, o pensamento de Deus. E isso as pessoas só irão conseguir descobrir quando conhecerem o Novo Testamento da Bíblia, ler e trazer para as suas vidas aquilo que estiver aprendendo e comparar aquilo que é anunciado pelo mundo. Tudo aquilo que estiver fora da Bíblia e for anunciado pelo mundo, pelo sistema, pertence aos demônios. E o foco é levar a pessoa a ficar dormindo, aceitando tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela aprende. E fazer assim ela se perder. Não conseguir enxergar a verdade e perder a sua salvação. Então, como sempre, eu estou fazendo esse convite, convidando vocês para conhecer a verdade, lendo o Novo Testamento da Bíblia, ouvindo as palavras, os ensinamentos do pensamento de Deus. Só assim
as pessoas poderão encontrar a verdade absoluta e não serem enganadas, como está dizendo essa palavra aqui, para que as pessoas tomem cuidado, para que ninguém se torne escravos por meio desses argumentos sem valor. Vocês acham que tem algum valor diante de Deus um assunto de guerra? Tudo está acontecendo para que Jesus volte. E você acha que os pensamentos de Deus, que deu a própria vida dele, enviou seu próprio Filho, o qual deu a própria vida dele para morrer na cruz e trazer a paz, trazer a vida eterna, trazer a vida verdadeira, tem a ver com esse cenário do que nós estamos presenciando no mundo acontecer? É questão de raciocinar, é questão de pensar por um instante só. Qual é o propósito de Deus nessa história em relação à minha vida? Não é esse. Em que a pessoa ande com os pensamentos do mundo. Porque aqui, essa palavra já está dizendo, são argumentos sem valor para Deus, que vêm de sabedoria humana. A sabedoria humana é limitada, como a própria ciência testifica isso. 10% de todo o pensamento humano, de todo o cérebro, de todo o QI é utilizado somente. O homem não chegou, não teve acesso ainda de uma parte maior que essa. Então, por isso que aqui diz que é pensamentos, argumentos sem valor, que vêm de sabedoria humana. E esses ensinamentos, como está dizendo aqui, são dos espíritos enganadores que dominam o universo. E esse, para quem não sabe, é o diabo, são os demônios, que têm se organizado cada ano, cada dia, cada século, cada milênio, cada segundo, para conduzir as almas das pessoas para o inferno e receber a perdição eterna. E é isso. E a palavra de Deus, ela vem orientando as pessoas. Quando Jesus estava andando nesse mundo, ele orientava as pessoas através dos ensinamentos o qual ele dava. E aí ele levantou os seus apóstolos para que viesse dar o início de uma nova era, de uma era de paz, de uma era de liberdade, através dos ensinamentos, do pensamento de Deus ao homem, restabelecendo a união entre o ser humano e Deus, através do sacrifício dele feito na cruz. Mas os homens, infelizmente, sendo dominados por esses espíritos enganadores, fazendo com que as pessoas preferem adorar mais esse mundo do que o sacrifício feito por Jesus, do que ele. Por isso o mundo se encontra como está. Mas nós temos o Novo Testamento. Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que mesmo Jesus não estando nesse mundo, Ele nos deixou, em pleno século XXI, condicionados a ter acesso a esses ensinamentos, o qual nos traz ali o banquete espiritual, discernimento para poder saber a verdade, aonde está a verdade. E essa verdade chega até você. E essa verdade, ela é Jesus Cristo através, no nosso tempo, da Bíblia, do Novo Testamento, principalmente. Então leia, entra nesse propósito e acompanhe. Começa a ler o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, porque o que está para vir pela frente, pessoal, é muito pior do que o que vocês estão vendo acontecer. Está chegando o período que um único governo estará dominando a maioria
dos países do mundo e trazendo a verdadeira destruição. O caos irá ser instalado no planeta Terra. Só que a palavra de Deus, ela diz que para aqueles que ouviram o evangelho da salvação e creram, pegaram o evangelho da Bíblia, do Novo Testamento, como uma rota, um caminho novo para ser trilhado, essas vão ser poupadas, essas pessoas, do que irá acontecer. Porque Jesus mesmo prometeu que Ele livraria essas pessoas do que está por vir. Mas, para aquelas pessoas que estão andando segundo o curso desse mundo, como eu li na palavra para vocês aqui, e estão andando como escravas da sabedoria humana, dos governantes, das religiões, de homens, e estão sendo reféns dos espíritos enganadores. E você pode ter certeza, se você é um desses que está vivendo somente em função desse mundo, dos pensamentos desse mundo, na mensagem que esse mundo tem oferecido às pessoas, você está sendo mais um candidato a passar a sua eternidade no inferno. Isso é um fato, pessoal. Então, a mensagem de hoje é essa. Ela vem como um propósito de trazer para todo mundo que assistir esse vídeo uma orientação, para que todos venham ter cuidado de não se tornarem escravos através de argumentos sem valor pela sabedoria humana. Porque esses argumentos, eles são dominados por espíritos enganadores que dominam o universo. Uns dias atrás derrubaram um vídeo que eu postei, e quando se fala, se promove a palavra do evangelho da Bíblia, a verdade, cada tempo que passa, cada época que vai chegando, vai se tornando mais difícil ela ser anunciada, porque estamos entrando numa era onde o evangelho começará a ser proibido anunciar a verdade. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e vocês fiquem com essas imagens.
até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas.